Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel possui 48 capítulos, 1273 versos, e nós agora estamos no capítulo de número 10, a segunda visão dos querubins. Vai também mostrar que a glória de Deus se afasta, capítulo 10 e 11. Coisa terrível quando a glória se vai, não é? A glória partiu do templo, do santuário de Deus, aquela glória que tinha vindo quando Salomão consagrou o templo, devido às abominações que nós vimos no capítulo 8, e o julgamento que ia vir sobre a cidade, a glória se retira, ela vai partir e ela parte para o Monte das Oliveiras, semelhante a Jesus, quando foi do monte e subiu aos céus. Mas essa glória irá retornar no fim do livro. Da mesma forma, nós aguardamos o Cristo, que virá com poder e grande glória. Existem paralelos impressionantes e maravilhosos no livro de Ezequiel com a pessoa de Jesus, o Filho do Homem. Então, Ezequiel é o profeta das visões, é um visionário, tem diversas visões, prega a sua mensagem com ilustrações, parábolas, se assemelha também com nosso Senhor Jesus Cristo. Ezequiel 10 e 11, a glória de Deus afasta-se, Ezequiel 10 e 11. O afastamento da glória do Senhor do templo é o evento-chave dessa primeira metade do livro de Ezequiel. Esse evento significa a condenação dos pecados de Israel, que resultou na retirada da presença de Deus e da sua proteção. Daqui a glória se vai. É terrível quando um homem ou uma mulher de Deus perde a glória do Senhor na sua vida. Esse foi o primeiro passo antes da total destruição de Jerusalém. Ezequiel relata a glória de Deus afastando-se. Fato esse simbolizado na nuvem que se afasta do templo. Nós vamos ver a sequência, capítulo 9, verso 3, a glória divina se colocou para a entrada do templo, mas retornou para a arca do concerto. Ezequiel 9, 3. Ezequiel agora 10, 4. A glória do Senhor se levantou sobre a arca novamente, deslocando para a entrada da casa do Senhor. Ela está partindo. Capítulo 10, 19. A glória sai pela porta oriental da casa. E capítulo 11, verso 23. A glória saiu para o Monte das Oliveiras e depois foi embora. Isso faz lembrar Mateus 24, Jesus, depois de proclamar 8 ais no capítulo 23, diz que o templo não ficaria pedra sobre pedra e saiu e foi para o Monte das Oliveiras, onde os discípulos foram e perguntaram, dize-nos quando serão essas coisas, e Jesus então pronuncia o sermão do julgamento, chamado Pequeno Apocalipse de Mateus, Mateus 24, 25, mas tem a ver com a glória. Sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras aqui. Note que a glória de Deus é retratada como saindo do templo, com relutância, como um amante que fora rejeitado, esperando ansiosamente uma resposta de sua amada. Deus não estava querendo deixar o santuário do seu templo, mas os pecados do povo forçaram-no a fazê-lo. Com paciência, Deus esperou que ele se arrependesse, mas ao invés de arrependimento, o número dos ídolos só aumentou, a ponto de não haver mais lugar para adoração a Deus. Note que o símbolo da presença de Deus partiu em direção leste. Essa foi a mesma direção também para onde os cativos foram levados para a Babilônia. Somente lá, em uma terra longínqua e forasteira, é que o povo de Deus renovaria a sua comunhão
com ele, recebendo assim um coração e espíritos renovados. Ezequiel 11:19 diz: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo. Vai repetir também Ezequiel 36:26 e 27. E porém dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11, verso 19. Vamos meditar nessa segunda visão dos querubins. Diz: depois olhei, e eis que o firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, o firmamento do trono de Deus, apareceu sobre eles como uma pedra de safira. Novamente o firmamento aparece com o aspecto da semelhança de um trono, a mesma visão do capítulo 1. E falou ao homem vestido de linho. Lembra o homem vestido de linho que tinha aquela caneta, tinteiro de escrivão? Falou ao homem vestido de linho dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim. Ele sai de cima do firmamento, vai entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas, dentre os que rubis, como rubis, né, aquelas brasas acesas, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Aquela nuvem, a nuvem da glória do Senhor, encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor, aí a glória partindo de sobre o querubim para a entrada da casa. A glória que estava lá sobre os querubins da arca se levanta, vem para a entrada da casa e encheu a casa de uma nuvem. Aqui a glória é descrita por uma nuvem, não é? Por isso que o Filho do Homem vem sobre as nuvens. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Isaías também descreve que na sua visão saía uma nuvem, enchia, não é? E encheu o resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, com a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. O estrondo das asas dos querubins em movimento. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, esse homem vestido de linho faz conforme o Senhor manda, não é? Diz no capítulo 9, verso 11, fiz como mandastes. E sucedeu, pois, dando ele ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, o fogo que estava dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e pôs as mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Saiu com aquele fogo, e apareceu nos querubins uma semelhança, mão de homem debaixo das suas asas. Então veio aquela mão de homem debaixo das asas, a semelhança. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa, não é? A turquesa brilhando, aquele cor da pedra, uma cor assim, da turquesa que brilhava perante eles. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. As rodas, uma roda por dentro de outra roda, não é? As rodas com o mesmo aspecto, tinha uma roda dentro da outra. As rodas indicam a eternidade, o movimento também. Andando eles, andavam elas, está vendo o movimento? Conforme andavam eles, andavam elas pelos seus 4 lados, e que não se viravam quando andavam, mas para o lugar
para onde olhava a cabeça. Para onde a cabeça olhava, as rodas se moviam. Para esse andavam e não se viravam quando andavam. As rodas andavam, mas não se viravam, não é? Elas apenas olhavam para o lado por onde o olho olhava. Para onde olhavam, não é? E onde olhava a cabeça. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, falando do querubim, e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos em redor. Cheia de olhos é que as rodas contemplam tudo, vê tudo, conforme capítulo 8 menciona. E quando as rodas eles foram, chamaram, ouvindo eu, Galgal. Galgal tem a ver com a glória, né? Tem Shekinah, Galgal. E quando as rodas elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada uma tinha 4 rostos, como os querubins. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O rosto do segundo era rosto de homem. O do terceiro era rosto de leão. E o do quarto era rosto de águia. Note que aqui o rosto de boi foi substituído pelo rosto do querubim. O primeiro era rosto de querubim, o segundo era de homem, como na primeira visão. Aqui o boi foi substituído pelo querubim, rosto de leão, e do quarto rosto de águia. Esses animais aparecem também em Ezequiel 1:10, Ezequiel 10:14, Daniel 7:4 e Apocalipse 4:7. Só que o rosto de boi aqui, no 10:14, é substituído como rosto de querubim. E os querubins se elevaram ao alto. Esses são os mesmos animais que vi junto ao rio de Quebar. Dá a impressão que o rosto querubim mesmo parece com o do boi. E andando os querubins, andavam as rodas. Conforme eles andavam, essas rodas andavam juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam dele. As rodas o acompanhavam. Essas rodas dão sentido de eternidade, de eternidade a eternidade, uma eternidade dentro da outra. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. O espírito estava nas rodas, não é? Também lembra anéis, tipo alianças, concertos. Então, aqui é que é triste, saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória está se retirando para sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra. E os meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. Note que saiu do altar, veio para a porta, agora já estão na porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus Israel estava no alto sobre eles. A glória saindo do templo. Então, esses são os animais que vi debaixo do Deus Israel. Os querubins logo abaixo, suportando o trono, junto ao rio de Quebar. E conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo de suas asas. Além das asas, tem a semelhança de mão de homens debaixo de suas asas. E a semelhança dos seus rostos era dos rostos que vi junto ao rio de Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios. Cada um andava ao direito do seu rosto. Não é? Então, cada rosto, são 4 rostos. Rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Os 4 rostos, 4 asas,
lembra os 4 cantos também da terra, olhavam para todos os cantos, visão em todo lado, era a imagem dos querubins. 4 asas, 4 rostos, que coisa, que imagem tremenda de Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Agora vem capítulo 11, o juízo de Deus contra os chefes do povo. Cada visão é seguida de juízos. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor. Tudo isso ele está olhando em Jerusalém, que olha para o oriente, e eis que estava à entrada da porta 25 homens no meio deles. Vi a Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaias, que eram príncipes do povo. Ele viu homens e até descreveu o nome deles. E disse-me: filho do homem, esses são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nessa cidade. Homens que davam ímpio conselho à cidade. É terrível quando o conselho de uma cidade é o conselho dos ímpios. Faz lembrar o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casa. Essa cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao Filho do Homem. Esses parece que profetizavam paz, prosperidade, a cidade é uma panela, nós somos a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao Filho do Homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tende ditos, ó casa de Israel, porquanto as coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Fala da onisciência de Deus. Deus conhecia até o que subia ao Espírito deles, Deus sabia. Multiplicasse os vossos mortos nessa cidade e enchesseis as suas ruas de mortos. Né? Mortos por causa desse conselho ímpio. Mortos porque se apartaram do Senhor seu Deus. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitasse no meio dela são a carne, e ela é a panela. Sim, é uma panela cheia de carne, uma carne de mortos. Vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temesse a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. Eles temiam a espada viria certamente como exemplo do juízo de Deus, através da espada dos inimigos dos babilônicos, e farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos. Iriam cativos, e exercerei os meus juízos entre vós. O cativeiro é prova clara do juízo de Deus, mas não só o cativeiro, a espada que matou a muitos, a fome, a peste. Caireis a espada nos confins de Israel, vos julgareis e saberei que eu sou o Senhor. Sempre essa expressão, para eles saberem que através do juízo, Deus era Deus. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis da carne do meio dela, nos confins de Israel vos julgarei. Quer dizer, a cidade não ia servir de panela, não. Deus ia julgar, ia quebrar os muros da cidade. E sabereis que eu, o Senhor, porque os meus estatutos não andastes. Está vendo o pecado do povo? Não andou. Nem executais os meus juízos. Antes fizeste conforme o juízo das nações que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias. Está vendo? Conforme ele profetizou, esse Pelatias, filho de Benaias, morreu. Esse que dava conselho ímpio. Aqui no capítulo 11, verso 1, ele aparece. Agora, conforme Ezequiel profetiza,
ele morre. Não é? E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caiu sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? A preocupação de Ezequiel era sempre a mesma. Se Deus ia eliminar todos ou ia sobrar pelo menos um remanescente. Verso 14, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, até da família de Ezequiel, e toda a casa de Israel, e todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, essa terra se nos deu em possessão. Eles mesmos tinham dito isso da própria casa de Ezequiel. Apartai-vos, porque essa terra se nos deu em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco tempo nas terras por onde foram. Deus promete que aqueles que foram, Deus ainda serviria de santuário. E Deus está dizendo que não vai destruir a todos, que era a pergunta do profeta, né? Deus ia guardar um remanescente para si. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar do meio dos povos. Olha a mensagem de esperança do remanescente que seria juntado. Assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fosse lançado e vos darei a terra de Israel. Deus ia recolher a eles e trazê-los de volta. Não é como na visão de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Está vendo? O cativeiro iria servir para que eles se arrependessem, para que eles arrancassem seus ídolos, suas abominações detestáveis e se convertessem. Olha a promessa, 19, verso 19, 11, 19. E darei um mesmo coração e um espírito novo. Oh, maravilha, né? Deus já promete um novo coração, um novo espírito. E porei dentre deles e tirarei da sua carne o coração de pedra. Esse era o propósito do cativeiro. E lhes darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os execute, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O cativeiro ia purificar, preparar um povo bem disposto para o Senhor, com um novo coração, com um novo espírito, para que eles fossem o povo de Deus novamente e Deus o seu Deus. Verso 21, mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração de suas coisas detestáveis, aqueles idólatras, e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Deus aqui não faz exceção de pessoas. Deus diz que aqueles que se voltassem seria o seu povo, mas aqueles que insistem em andar segundo os seus caminhos, seus pecados iam cair sobre a sua cabeça. A decisão aqui era de cada um. Então os querubins elevaram suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, sobre os querubins, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A glória do Senhor no Monte das Oliveiras. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia. Finalmente ele volta à Caldeia para os do cativeiro e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Que visão tremenda essa aqui,
visão de Ezequiel, que começou lá no capítulo 8, no verso 1, e vem até o capítulo 11, verso de número 25. Não é? A visão acaba no 24, e foi-se de minha visão, começou no 8, verso 1, até o capítulo 11, verso 24. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então, tudo isso que se encontra no capítulo 8 até o capítulo 11, 25, Ezequiel falou. Vamos agora para Ezequiel 12, onde há uma mudança, não é? De mensagem, agora começa sermões em forma de parábolas. Ezequiel novamente se assemelha com Jesus, começa a falar em forma de parábolas. Pelas notícias que chegavam à Babilônia, vindas de Jerusalém, o povo judeu exilado ficou sabendo dos planos do povo da sua terra natal de rebelar-se contra a Babilônia. Ao mesmo tempo que os falsos profetas estavam enganando o povo, fazendo-lhe crer em rebelião, de acordo com Ezequiel 13:10. Os cativos judeus em Babilônia acataram as ilusões dessa vitória e liberdade e se colocaram contra o profeta Ezequiel. Ele tornou cada vez menos popular, de menos influente, e para ter a atenção do povo, o profeta começou a dramatizar e ilustrar mensagens através de dramas e parábolas. Ezequiel 12, nós vamos ver a mudança de residência, uma parábola. O profeta Ezequiel dramatizou um dos seus sermões, tirando toda a mobília para fora da sua casa e abrindo um buraco na parede. Às escuras, ele saiu de sua casa e transportou a bagagem à vista do povo. Quando o povo questiona sobre essa conduta estranha, ele explicou que estava ilustrando uma profecia ao vivo. O profeta estava demonstrando como Zedequias, o rei de Judá, procuraria escapar das mãos dos babilônicos, cavando um buraco no muro da cidade, tentando passar entre as fileiras dos inimigos. Porém, como estava predito, o rei de Judá seria tomado cativo e levado à Babilônia como prisioneiro. Ezequiel 12, verso 13 a 14. É marcante notar que essa profecia teve seu fiel cumprimento em Jeremias, capítulo 39, verso 4 a 7. Vamos então à mudança para fora do muro, é o símbolo do cativeiro e da dispersão. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, novamente a casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê. O pior cego é o cego espiritual. Tem olhos para ver e não vê. E tem ouvidos para ouvir e não ouve. Cegueira espiritual, surdez espiritual. Porque é casa rebelde, por causa da sua rebelião. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar, à vista deles. Bem, pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Então a mensagem agora seria através de uma mudança. Ele ia pegar a mobília, começar a mudar à vista deles, para ver se eles reparavam isso. Verso 4, capítulo 12. À vista dele, pois tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás à tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, e tira para fora por ali. Ele ia fazer tudo isso durante o dia, para que eles vissem. À vista deles, os ombros os levará, e as escuras os tirará, e cobrirá a face, para que não vejas a terra,
porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. Era um sinal, uma ilustração, e fiz assim como me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão as escuras e os tirei para fora, e aos ombros o levei à vista deles. Então Ezequiel fez tudo isso. Depois de fazer, ele estava olhando o que Ezequiel está fazendo, e veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, essa carga refere-se ao príncipe em Jerusalém. Está vendo? Esse príncipe é o rei. E de toda a casa de Israel que está no meio dela, diz: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Oh, coisa maravilhosa! Deus é um maravilhoso sinal. Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim lhe fará eles para exílio. Irão cativos. Aqui está profetizando que eles iam a cativo. As mobílias saindo, mudando da cidade, indo para o cativeiro. E o príncipe que está no meio deles, era o rei, não é? Levará aos ombros, e as escuras, os trastes a sairá. Era o que o rei Zedequias ia fazer, cavar um buraco para sair. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que seus olhos não vejam a terra. Ia cobrir o seu rosto para não ver, as escondidas ia sair. Mas olha só a profecia. Também estenderei a minha rede sobre ele. Ele ia ser apanhado, não é? E será apanhado no meu laço. E o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. Mas não verá, ainda que ali morrerá. O fato de não ver é que seus olhos seriam arrancados. Isso tem a ver com o capítulo 12, verso 1. Tem olhos para ver, mas não vê. Já que não vê, seus olhos seriam arrancados. Os olhos de Zedequias. Ia chegar a Babilônia, mas não ia ver a cidade, porque ia chegar sem os olhos, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele, para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos. Não é? Ele tinha aqueles que o cercavam para o guardar, seriam espalhados ao vento. E desembainharei a espada atrás deles. E foi o que aconteceu. Os homens de segurança de Zedequias morreram todos. Desembainharei a espada atrás deles. Verso 15. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e o espalhar pelas terras. Aí eles iam lembrar o que Deus disse em Deuteronômio 28, que os espalharia entre as nações e iam saber quem é o Senhor. Note que todo juízo, novamente, é para que eles reconheçam o senhorio de Deus. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, o remanescente, alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que contém todas as suas abominações, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Propósito remanescente era para contar, para que os outros aprendessem e soubessem que o Senhor é o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento, né? Estremecendo e com receio. O pão e a água. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém,
na terra de Israel. O seu pão comerá com receio, até o pão comendo com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada da sua abundância. Eles podiam ter na terra a sua abundância, mas a terra agora é despojada por causa da violência de todos que habitam nela. Olha como Deus sacudiu Jerusalém por causa da sua violência. E para onde eles iam? Iam comer o pão com receio, beber a água com susto, por causa da violência, todos que habitam na terra, habitam nela, e as cidades habitadas serão desoladas. As cidades ficariam destruídas, a terra se tornará em assolação, e sabereis novamente a expressão, que eu sou o Senhor. Tudo isso tinha um propósito, para eles saberem. Porque antes eles não sabiam, adoravam os ídolos. E sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 12, verso 21, começa aqui uma profecia contra os falsos profetas e vai entrar pelo capítulo 13 até o capítulo 14. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-á os dias e perecerá toda visão. Eles diziam, conforme os dias vão passando, essas visões aí vai perecer. Portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor Jeová, farei cessar esse ditado, e não servirão mais dele, como provérbio em Israel. Mas diz-lhes, chegaram os dias, e a palavra de toda visão. Se essas visões passam, essas profecias aí não se cumprem, Deus falou, eu vou fazer cessar. Como no capítulo 7, vai vir o dia, não é? Chegarão os dias e a palavra toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Aquelas visões vãs dos falsos profetas, Deus falou, eu vou fazer cessar. Nenhuma adivinhação lisonjeira, para lisonjear os príncipes, para engordar o ego deles, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Está aqui. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Não ia demorar para cumprir, não. Naqueles dias, Deus ia falar e a palavra ia se cumprir. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que esse vê é para muitos dias. Não é para os nossos dias, é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão longe. Pensaram, isso daí é para o futuro, não é para nós. Olha aí. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras. As palavras não iam demorar, ia cumprir-se. E as palavras que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Aqui nós vemos cumprimento fiel das palavras que Ezequiel falou. Ezequiel, no capítulo 13, vai continuar profetizando contra aqueles que profetizavam falso, mas as palavras das quais Ezequiel falou, que eles diziam, essa visão ainda é para longe, para muito tempo, ia se cumprir nos dias dele. Não ia ser mais retardada a palavra, ou demorada para se cumprir. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. E com isso nós concluímos o capítulo 12. Nós vamos voltar para a profecia contra os falsos profetas no capítulo 13, o castigo dos idólatras no 15, e vamos mostrar ainda mais desse profeta de visões, Ezequiel. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajuda-nos a divulgar o nosso canal,
para que mais pessoas acessem e possam aprender da palavra de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.